Aleluia. Então, bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula do nosso curso Liderança, a arte de influenciar pessoas. Amém? Passaram bem a semana, sim ou não? Amém. Aleluia. Eu estava com saudade de vocês, espero que também tenham sentido minha falta, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos e irmãs na noite de hoje. Hoje nós temos bastante conteúdo pela frente, então nós vamos dar continuidade aqui ao que nós estávamos vendo na aula passada, que são tarefas ou atribuições inerentes à liderança. Quero dar as boas-vindas ao Anderson nessa noite, amém? Ele congrega na igreja Remidos e está conosco aqui para participar dessa aula. Seja bem-vindo, irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Muito importante você estar com a sua Bíblia em mãos, né? Você fazer as suas anotações e vamos então estar interagindo. Lembrando que lá no Telegram estão os slides, estão os vídeos, e essa semana eu vou colocar também bastante PDFs lá para vocês. Vocês viram que hoje eu já coloquei de um livro muito interessante, Autoridade Espiritual, né, do Atmani, e eu tenho lá mais alguns, irmã Eva, bem interessantes que eu vou estar disponibilizando, né? Se todo mundo for bonzinho, se comportar, eu coloco até um por dia, tá bom? Glória a Deus. Então, liderar, né? É a atribuição por excelência, obviamente, do líder. É tarefa do líder permitir às pessoas a concretização das atividades do grupo. E para isso, obviamente, ele vai ter que dirigir, coordenar, animar, incentivar pessoas. Ontem no meu sermão lá na igreja, eu ministrava a respeito da importância de nós sairmos do mero campo das palavras para o campo das atitudes. Eu ministrei ontem sobre o sumo sacerdote Eli e sua família, e foi uma ministração bem interessante. Bom, então é importante o líder ver a si mesmo como um coordenador. E esse conceito de coordenação precisa ser muito bem compreendido, porque ele nos remete à ideia de harmonizar. Nada e ninguém, né, que esteja fora de harmonia, fora de equilíbrio, fora de sintonia, poderá fazer qualquer coisa e alcançar êxito nisso. Tá? Então isso aplica-se também à questão do grupo. Você que gosta de imagens, Marina, essa imagem aqui ela é muito sugestiva, né? Porque nós vemos ali o líder, né, à frente. Normalmente ele está só, né? Liderar também diz respeito a isso. Ao mesmo tempo que você está no meio do grupo, você também está só, né? E você vê que tem um tantão de gente, como diz o mineiro aí, né? Ali próximo, e você percebe que ela está apontando uma direção. E esse pessoal, olha os outros líderes auxiliares, e você percebe que eles estão coordenando a massa, o grupo, todos até como uma ponta de flecha, né? Numa única direção. Então essa imagem ela diz respeito bem ao que nós estamos querendo passar aqui nesse slide. Bom, tomada de decisões e atitude do líder. Nós vamos ver mais adiante bastante sobre a importância de decidir, né? Então um líder precisa ser alguém decidido, e o líder maduro, ele também nunca se declara um especialista no assunto. Amém? Então eu já tenho alguma formação aí em teologia há alguns anos, né? Mas quando as pessoas me perguntam a respeito disso, Maurílio, eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz, né? E isso não é só palavras, pastor Miro, isso é uma realidade, né? Então a gente sempre está num processo de formação, num processo de aprendizado quando o assunto é liderança. Por que você sempre tem que se reciclar? Porque as situações, os problemas, as pessoas mudam com o tempo.
né? Então, se você ficar parado e os seus liderados ficarem mudando, certamente você vai ter problema para atender eles, né? Algumas técnicas que nos ajudam a decidir. Primeira delas, identificar o problema. Então, muito cuidado para não ver chifre em cabeça de cavalo, para não ver pelo em ovo e coisas assim. Porque eu já vi muito problema em liderança, principalmente liderança de igreja, onde muitas vezes está se tentando mexer com algo que só existe no imaginário das pessoas, né? Quando o pessoal vem com essa conversa lá na minha igreja, olha, estão dizendo, eu já digo, quem está dizendo, né? Alguém, estão falando, quem está falando, né? E uma outra coisa também assim que eu faço, Maurílio, né? É quando alguém chega assim né? Eu preciso falar com você sobre a pastora Simone. Eu digo, ótimo, vamos falar só um pouquinho. Pastora Simone, vem aqui, que ele tem algo para me dizer com relação à senhora. Então, né? Ela é a principal interessada, né? Eu faço assim, eu não sei por que algumas pessoas já não andam gostando muito de me dizer algumas coisas, né? Mas com esse tipo de comportamento, você vai na raiz da coisa e qualquer trololó, você já corta, né? Bom, analisar os fatos. Quando de fato existe um problema, né? Você precisa não só conhecer os fatos que envolvem esse problema, mas analisá-los. Então, muito cuidado com essa questão de unilateral. Você já ouviu aquele ditado que toda história sempre tem dois lados. E como líder, você precisa estar inteirado de ambos os lados. Eu já cometi o erro de decidir baseado em pressuposições, de decidir algo com relação a determinada situação baseado no que eu havia ouvido apenas de alguém, né? E não recomendo que você faça isso, porque é rolo com certeza, tá? Avalie alternativas, né? A maioria dos problemas, eles têm mais de uma solução. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos esta multiplicidade de soluções, né? Então é muito importante você perceber quais são as alternativas para solucionar e procurar escolher a melhor. Selecione então as melhores soluções, né? Agora, nossas soluções sempre atingirão as pessoas, por isso cuidado para não desestruturar a fé de uma pessoa, tá? Então na questão de igreja, na questão religiosa, né, envolve essa situação da fé, e às vezes você pressupõe que uma pessoa tem um entendimento, tem uma maturidade, tem uma estrutura que ela não tem. E aí você toma uma decisão que coloca sobre ele, sobre ela, um peso muito grande. E essa pessoa vai acabar desestruturada, vai acabar esmagada, tá? Eu já cometi esse erro também, então tenho autoridade para falar, tá bom? Então, as suas decisões sejam conscientes, coerentes e humanas. Às vezes a gente decide assim e parece que você está resolvendo uma coisa que envolve pessoas, parece que você está tratando com uma cadeira, com um microfone, com um objeto, né? Então nós temos que cuidar muito em liderança, principalmente quando a gente, assim, pastor Miro, é líder mais tarimbado, mais antigo, como o senhor, como eu, a gente tem que cuidar muito para não se desumanizar, porque às vezes a gente já levou tanto, apanhou tanto e viu tantas situações, né, que você começa a tomar algumas decisões no automático até, né, e não leva muito em consideração a questão mais humana da coisa. Tá? Então tem que abrir o olho com isso. Outras atividades dentro da liderança são a comunicação, motivação, compreensão, aptidão para ouvir. Meu irmão, se você for um líder que ouve 90% e fala 10%, você já começou muito bem, viu, Patrícia? Então a maior parte de liderança de êxito diz respeito a ouvir as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a maioria das pessoas, Mel,
na maioria das vezes, tudo que elas querem é ser ouvidas. Então eu já aconselhei muita gente, e eu já fiz aconselhamentos que duraram 2, 3, 4 horas, né? A maior parte do tempo ouvindo uma pessoa falar. E muitas vezes, Maurício, tudo que a pessoa queria era falar. Quando eu fui dar uma solução, não, muito obrigado, pastor, não precisa falar mais nada, mas eu vou te dar a solução do teu problema. Não, eu já falei. Aí eu já fechei minha boca, né? Digo, entendi, ela queria só alguém que ouvisse. Ela já sabia até a solução, né? Na maioria das vezes, as pessoas, Wesley, quando elas estão falando do seu problema, inconscientemente, num determinado momento da conversa, Lucas, elas vão acabar dizendo a solução. Elas mesmas dão a solução, tá? Então, é muito importante você ouvir. E eu tenho um hábito não só de ouvir, como também, com a autorização da pessoa, é claro, de gravar e de fazer ainda anotações. Então eu tenho nos meus arquivos lá de aconselhamento pastoral muitas e muitas páginas de anotações, como um fichário médico mesmo, com o nome, a idade, a data, a hora em que eu atendi aquela pessoa. E muitas vezes isso é importante, porque tem pessoas que de fato vão encarar você como um terapeuta espiritual e vão voltar várias vezes, tá? Bom, então liderança, Marina, você que é chegado nas figurinhas, né? Liderança é isso aqui, nós temos uma meta lá em cima, mas você não sobe sozinho, e você tem que ajudar aqueles que estão aprendendo a subir esses degraus. Controlar também é uma outra função do líder. Agora, não confunda isso com manipular. Líder manipulador é uma coisa, tá? Então o que você vai controlar? Você não vai controlar as pessoas, você vai controlar o processo, tá? Porque se você entrar numa de controlar as pessoas, você corre o risco aí de entrar num espírito aí de Jezabel, num nível de manipulação, e aí isso é muito complicado, tá? Então controlar nada mais é do que estar atento ao andamento das obrigações e atividades do grupo. E quando a gente está atento, a gente analisa as etapas, né? A gente sempre reavalia as metas. Você vê que o bonequinho aqui, ele está controlando o processo, não tem gente na frente dele, mas sim um processo, né? E claro, levando em consideração as pessoas, porque por trás das telas, por trás dos gráficos, por trás dos relatórios, por trás dos objetivos, por trás das visões, no caso aqui vocês trabalham com MDA, né? Mas tem visão de tudo quanto é jeito, né? De crescimento, de discipulado, só que por trás disso e além disso estão as pessoas, amém? Então todas essas coisas, elas têm que servir, Maurício, elas têm que servir para servir as pessoas. Líderes servem pessoas, não coisas. Amém? Eu já fiz esse erro. Cuidado para não, abre aspas, coisificar. Nem sei se existe essa palavra. As pessoas, ok? Se não existe, eu inventei agora. Então, é mais fácil planejar, organizar e liderar, né, do que controlar. Por quê? Porque o controle, ele já envolve muito mais atenção e ele já envolve muito mais coordenação, né? Mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele permitirá uma maior efetividade, uma maior eficácia, né? Eficiência do trabalho a ser feito. Então, análise, interpretação e determinação do valor ou qualidade da atividade em andamento e dos resultados obtidos. Isso é controlar um processo, tá? E isso pode ser feito por escrito ou oralmente. E quando a gente é maduro na liderança, né, maduro emocionalmente, nós não vamos ter problemas em avaliarmos e sermos avaliados, ok? Então às vezes a gente quer só dar o diagnóstico para o liderado, mas também precisamos ouvir aqueles que estamos liderando, né? E eles também têm que saber colocar, né, a sua posição
né? Às vezes tem gente que muitas vezes quer mesmo botar minhoca, quer afrontar, quer ser rebelde. Mas tem gente que muitas vezes lhe falta habilidade de colocar as palavras da maneira correta. Às vezes ele é infeliz com as palavras, né? Mas ele está querendo dizer alguma coisa para você no sentido de melhorar a tua liderança. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, Patrícia, em liderança, nós vamos aprendendo a discernir, tá? Então eu já tratei com os dois tipos de gente que vinha supostamente dar uma sugestão a Asaf, mas no fundo o que ele queria era fazer uma crítica apenas pela crítica, né? E colocar minhoca e tal, e às vezes pessoas que vinham e parecia até que ele estava, né, assim, com uma atitude afrontosa à minha liderança, mas à medida que ele foi falando, eu fui percebendo que o que era falta de habilidade com as palavras, tá? Então ele queria dizer alguma coisa para mim que ele não conseguia, né? E aí hoje eu consigo, já fiz muita confusão com isso, tá? Mas cuidado, porque às vezes, volto a dizer, tem gente que vem, né, de uma maneira rebelde mesmo, né? E às vezes tem gente que vem, parece que é uma coisa e não é. Ele é apenas uma pessoa que precisa ser encaminhada corretamente, tá? Então, como é que eu vou saber? Meu querido, o nome do jogo é discernimento, ok? Bom, então um controle bem feito oferece elementos importantes de diagnóstico, né? E isso não deve ser espiritualizado, tá? Meu irmão, isso aqui é culpa do diabo, né? O diabo, meu irmão, o diabo está na dele de fazer as diabices, senão não seria diabo, mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, né? Quer dizer, e outra coisa, o seu maior problema não é com o diabo, é com você mesmo, né? O maior problema nosso não é com o diabo é fácil de lidar. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, meu irmão. Se você está sujeito a Deus, você chuta aí a canela do capeta, ele tem que sair da frente, em nome de Jesus, amém? Amém? Agora, com você mesmo é diferente o negócio, né? Então o nosso maior problema, o nosso maior desafio, amados, somos nós mesmos no que diz respeito à liderança. Então, muito cuidado com esse negócio. Às vezes o negócio deu errado, é porque a gente foi negligente, é porque a gente foi desorganizado, é porque a gente não pagou um preço que tinha que ser pago, né? Lembrando que ninguém erra sozinho. Então um erro, quando acontece, ele é tanto do líder como também do grupo, né? Mas o líder estava errando. Tá, e onde é que estava você que fazia parte do grupo, né, que não chegou no líder e conversou a respeito desse assunto, né? Então é fácil a gente jogar a culpa em A, B, C ou em alguém do grupo, né? Mas nós temos que entender isso. As vitórias são compartilhadas e as derrotas também. E muitas vezes o que aconteceu não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a gente que não fez a coisa como deveria ser feita, tá? É a mesma coisa que eu não preparar a aula e chegar aqui, dar uma aula ruim pra caramba para vocês, e depois o pessoal diz, pô, o que o professor fez hoje, né? Viajou, né? E aí eu chegar e dizer, não, era culpa do diabo, tinha um demônio lá me impedindo de dar aula. Então, meu irmão, não viaja nesses troços aí, tá bom? Eu vejo muitos crentes, inclusive líderes, pastores, com essas conversas, tá? Bom, então o exemplo vem do líder, né? Eu já falei disso, saber lidar com as críticas, saber reagir, né, a elas, até quando a pessoa vem criticar de uma forma agressiva, à medida que você amadurece em liderança, você aprende a trabalhar com isso, né? Então eu tenho aquele ditado assim, pastora, quem detecta um problema é porque tem a solução, né? Então lá na minha igreja o negócio funciona meio assim, né? Pastor, estamos com um problema aqui que
Não estamos orando como deveríamos. É verdade, irmão. Irmãos, semana que vem, o irmão fulano está com a responsabilidade de dirigir a oração na semana inteira. Ele vai ficar com a chave da igreja, eu vou estar aqui com vocês, mas a direção é dele. Aleluia, Deus mostrou para ele. Pronto, o irmão vai orar, vamos resolver o problema e vai ser uma benção, né? Amém? Temos que visitar mais, né? Amém, é verdade, né? Fulana, a partir da semana que vem a senhora vai acompanhar ela. Eu vou fazer aqui um trajeto. Vocês vão visitar 3 casas por dia, 2 casas por dia, 1 casa por dia. Pronto, meu irmão, né? Você resolve o problema rapidinho. Bom, então, agora tem momento que a gente erra, meu irmão, porque ninguém é perfeito. A igreja somos nós, amém? Diga nós. E às vezes nós somos uns nós bem cegos, né? Então, né? Aí só Jesus para desatar esse nó bem ceguinho, né? Só Jesus. Então tem momento que a gente erra, aí, meu irmão, não tem outra, você tem que baixar a cabeça e reconhecer, amém? Eu já passei situações assim, né? Ninguém gosta, mas faz parte do processo, tá? Afinal de contas, ninguém é infalível, né? Então, como líderes cristãos, nós temos que basear as nossas funções na cooperação e não na competição. Por quê? Porque a competição, principalmente no ambiente da igreja, ela é destrutiva. Tá? Ela é destrutiva. Agora a cooperação não, ela é construtiva. Amém? Então eu sempre faço isso, né? Ontem eu preguei um sermão lá na restauração, né? Sobre o sumo sacerdote Eli. Não preciso dizer mais nada, né? Sermão, 1 horinha de ministração, né? E não só detectando, não, lá todo culto é da família, né? Da família de todo mundo, do vovô, da vovó, dos parentes e tudo, né? Mas enfim, e ontem Deus trabalhou muito com a nossa igreja local, né? Eu preguei sobre o pecado de nós entregarmos os nossos restos a Deus e não o nosso melhor, né? E aí o que aconteceu? Obviamente que no fim do sermão eu trouxe a solução bíblica para a igreja, porque a partir do momento que você traz uma palavra, seja ela de exortação, né? Ontem foi uma palavra exortativa, mas eu não prego sempre assim, tá? Normalmente as minhas ministrações não são nessa linha, né? Mas seja qual for a ministração que você traga, você precisa também trazer para as pessoas a solução, porque quem detecta o problema precisa buscar em Deus a solução. Então eu encerrei a mensagem com outro trecho da Bíblia, Lucas, mostrando para os irmãos, para a igreja, como nós temos que corrigir esse negócio e aonde que nós vamos fazer isso. Amém? Então aprenda a trabalhar dessa maneira, tá? Então é uma mensagem que ela é exortativa, no meu caso ontem, mas também ela é consoladora, ela conclui-se, né, mostrando para as pessoas o que nós temos que fazer para resolver o problema. Afinal de contas, você já tem um dia a dia bem complicado, eu acredito, e você não precisa chegar de noite e ter mais alguém na igreja para te apontar mais problema, né? Se apontar mais problemas, então aponte a solução, né? Então eu sempre trabalho em cima disso, tá? Bom, agora a liderança não é de graça, meu irmão. Tem um custo. Amém? E agora eu não senti muito ânimo em vocês.
Liderança tem um custo. Vocês trabalharam muito hoje, vocês estão parecendo tão murchinhos, né? Estão cansados hoje? Quem está cansado aí, seja sincero. Né? Aí, rapaz, eu vou ter que começar a trazer energético para os alunos na aula. Né? Em vez de alho, eu vou trazer energético para vocês. Então vamos lá. Liderança eficiente tem preço. Tá? Então assim, e o preço não é baixo, ele é alto. Aspectos que envolvem esse preço. Primeira coisa que nós estávamos falando aqui, ó, crítica. Né? O que é uma crítica? É quando um juízo é emitido. Toda a emissão de um juízo se chama crítica. Né? Então o crítico, ele observa, avalia, conclui e expressa as conclusões. Tá? Crítica positiva, como falávamos, é saudável, mas crítica destrutiva é complicado de você lidar com isso. Você tem que ter uma coisinha chamada maturidade emocional para aprender a trabalhar com isso. Tá? Vou dizer para vocês, se hoje alguém me perguntasse assim, professor, qual é a área mais importante que alguém tem que cuidar na liderança cristã? Eu diria sem sombra de dúvida, o coração. O coração. Diga para quem está do seu lado aí, cuide do seu coração. Amém? Cuide do seu coração, tá? Porque 99% de liderança envolve equilíbrio emocional. Obrigado, Lucas. Meu Deus, você vai para o céu. Se quem traz um copo já está garantido, imagina 2. Obrigado, querido. Então, e outra coisa, quem está na liderança é alvo de críticas, irmãos. Amém? Se você não está afim de ser criticado, não assuma a liderança de nada nem de ninguém. Tá? Bom, se você não consegue lidar com críticas naturais à liderança, o que isso pode sinalizar? Imaturidade e desequilíbrio emocional. Amém? Eu nem sempre fui assim como eu sou hoje. Se alguém chegar no fim da aula, claro que ninguém vai fazer isso, mas digamos assim, sei lá, né? Que fala, professor, eu não gostei da sua aula, né? Eu diria, tudo bem, querido, eu vou procurar melhorar. Né? Agora, se você me dissesse isso há uns 22 anos atrás, provavelmente eu jogaria o microfone na sua cabeça. Né? E diria, não gostou, coma menos. Né? Então a gente vai amadurecendo. Bom, quando você é capaz de lidar com críticas, você é capaz de agradecer ao recebê-las. Na verdade, hoje eu prefiro as críticas do que os aplausos. Né? Inclusive a própria Bíblia diz isso, que é melhor a crítica sincera, né, do que o elogio com falsidade. Cansaço. Vocês falaram que estava meio cansadão hoje, né, meu irmão? Rapaz, hoje eu preparei aula o dia inteirinho, e ontem também, e antes de ontem também, né? Aleluia. Então eu também sei falar disso. A gente é humano e muitas vezes nós cansamos, e obviamente alguém cansado terá pouco rendimento. Como é que eu resolvo isso? Tá? Eu resolvo isso com pequenos períodos de descanso. Então eu sou uma pessoa muito ocupada, né? Você tem uma ideia, só para trabalhar aqui com vocês, né? Todo esse material que eu preparo, você imagina o trabalho que isso dá, você imagina a pesquisa que isso demanda, né? Fora isso eu tenho outras turmas, eu tenho a igreja, eu tenho os meus clientes, né? Eu tenho a minha família, enfim. E todo mundo aqui também é bem ocupado, obviamente. Agora, como que eu trabalho essa questão do descanso? Raramente, irmãos, eu tenho oportunidade de tirar um dia inteiro para descansar. Quando isso acontece, que maravilha, né? Férias, o máximo assim que eu tiro são 15 dias. Né? Mas mesmo assim, depois de muito trabalho para deixar tudo organizado, porque se eu sair da igreja, eu acho que só acontece na minha, pastor Miro, se eu sair da igreja sem organizar tudo e voltar depois, o negócio está virado uma farofa, né? Então às vezes, para a gente poder sair para descansar, você se cansa mais organizando do que
descansando, enfim. Mas o que eu faço? Pequenos períodos de descanso. Então eu faço assim, Lucas, eu trabalho, né, digamos assim, 2, 3 horas, né? Largo tudo lá no meu escritório, vou lá na cozinha ou na sala, sento, tomo um cafezinho, fico lá a meia hora sentado, ou ligo a Netflix lá na série que eu estou acompanhando, assisto 20 minutos, depois eu volto, né? Dali mais 2, 3 horas eu vou, deito um pouquinho, 20 minutos, meia hora, depois eu volto, né? Hoje eu não fiz muitas dessas pausas, né? Na verdade eu fiz só uma. Eu fiz uma pausa de 1 hora antes de vir dar aula aqui para vocês, né? Fora isso, hoje eu só levantei do meu escritório para almoçar, tá? Mas esses pequenos períodos de descanso são importantes, renovam as energias, né? Agora, não queira produzir além do seu limite. Cada um aqui tem um limite. Não queira produzir além do seu limite, porque você vai sofrer um esgotamento, tá? Eu já passei por um processo de esgotamento, onde eu fiquei acamado, ok? Então, cuidado com isso. Reflexão. Reflexão é o tempo que você, como líder, vai gastar meditando na palavra. A gente tem que aprender a pensar, né? Principalmente nós que estamos à frente de igreja, pastora Simone, uma sedução muito grande é você ler Bíblia e abrir Bíblia só para preparar sermão para os outros. Então é muito importante a gente ter o tempo devocional, né? O problema assim é que às vezes o pessoal fica lendo esses livros aí, Heróis da Fé e tal, e nada contra esses livros, tá? São realmente livros inspiradores, né? Mas o irmão lá de repente lê um livro desse e quer imitar um John Wesley, aí ele quer passar 10 horas do dia ajoelhado orando. É óbvio que ele não vai conseguir fazer um negócio desse, né? E se tentar talvez até fique doente, porque cada um é cada um, né? Então assim, o importante, eu aprendi isso com o meu discipulador, tá? O importante é o quê? É você ter um período, não importa se é longo, se é médio, se é curto, mas é você ter um período na presença do Senhor diariamente. Líder produtivo é quem separa tempo para novas ideias, amém? Eu espero que esse curso esteja inspirando você a ter novas ideias, que vocês saiam cheios de ideias aqui dessas aulas, né? Em nome de Jesus, boas ideias, tá? Agora, quando o líder é cansado e sobrecarregado, além dele não conseguir criar, ele se torna um verdadeiro chato. Ninguém suporta líder cansado, sobrecarregado, né? Então é importante trabalhar com inteligência. Líderes inteligentes separam tempo para refletir e para pensar. Solidão, eu falei naquele primeiro slide da aula, né? A líder lá na frente daquele montão de gente sozinho. Então liderar é isso, é você estar solitário no meio da multidão, tá? Por quê? Porque você é melhor que os outros? Não, porque a sua função é uma função específica que a maioria das outras pessoas não conseguirá cumprir aquele papel, até mesmo por uma questão de chamado, né? Eles não têm o seu chamado, obviamente eles não vão cumprir o seu papel. Então, prepare-se para momentos em que você terá que avançar sozinho. Tem momentos que ninguém do grupo vai acreditar em você. Essas coisas que só acontecem comigo, né? Tem momento que ninguém do grupo vai acreditar em você, meu irmão, mas Deus falou com você e confirmou e deu uma direção. Então tem momentos que você vai ter que dar alguns passos sozinho, e daqui a pouco o grupo vai perceber que aquele caminho era certo, e aí então eles te seguirão. Não espere que as pessoas sigam você imediatamente o tempo todo, porque isso não acontece.
nem as pessoas mais fiéis, que estão há anos ao seu lado. Isso não acontece, tá? Então, liderar implica em abrir mão de parte da sua liberdade pessoal, né? Ah, meu Pai do céu, quantas vezes eu cheguei assim, né? Oh, que maravilha, meu serviço está todo em dia hoje, né? Eu vou para a praia, oh Jesus, aí daqui a pouco alguém descobre, né? E já aconteceu de eu planejar ir para a praia com a minha família e acabar lá na praia com 2, 3 famílias. Né? Então, Jesus tinha esse problema. Quantas vezes vocês leem nos evangelhos que ele tenta sair com os discípulos para um lugar solitário e tal, mas se é coisa que Jesus nunca conseguiu fazer, foi esse negócio aí, tá? Porque a turma descobria e ia atrás. Bom, então o equilíbrio entre identificar-se com as pessoas e manter distância, tá? Você tem que ser identificado com as pessoas que você lidera, mas as pessoas têm que entender que você não é elas. Amém? Que você não é elas, né? Não é melhor que ninguém, mas você tem uma posição, tá? Por quê? Porque se você começar aí de muito nível de intimidade, tem gente que confunde as coisas, né? E daqui a pouco perde-se respeito, perde-se honra e coisas assim, né? E aí vai ser complicado você botar isso no trilho de novo, tá? Eu já tive esse problema. Então, identificação. Claro que temos que nos identificar com o grupo. E para se identificar com o grupo, você tem que conhecer as pessoas que fazem parte do seu grupo. E aí eu pergunto para você essa noite: você conhece quem faz parte do seu grupo? Meu irmão, tem gente que não conhece nem quem mora dentro da mesma casa com ele, com ela, quanto mais o grupo. Então a sugestão que eu lhe dou: comece conhecendo quem mora dentro da sua casa, comece conhecendo seu cônjuge, comece conhecendo seus filhos, né? E vá conhecendo, conhecer que eu estou dizendo, não é você olhar assim, oh Wesley, tudo bem, tal, conheço ele, é meu aluno. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de você observar o rosto da pessoa, irmã Eva, e perceber, né, por exemplo, se ela está interessada ou não no assunto, né? De você observar as reações da pessoa e perceber se ela está gostando ou não, entendendo ou não, né? Às vezes tem pessoas que estão só de corpo presente no culto, na célula, na aula, né? Mas a cabeça está lá no não sei aonde, tá? Então é importante você ir conhecendo as pessoas. E como é que é o nome do jogo aqui? Convivência. Quanto mais você conviver, mais você conhecerá, ok? Bom, e para isso, né? Olha ali, ó. Aí, ó, Marina, as figurinhas demais, né? Ali, ó, você viu que todo mundo é barquinho, sim ou não? Sim, mas tem um barquinho que tem uma cor que nenhum tem. Que barquinho é esse? O líder, diga eu. Afinal de contas, você está fazendo curso de liderança para quê? Meu irmão? Ou é para ser líder, ou se já é líder, é para ser líder melhor. Amém? No fim do curso você vai receber um certificado, né? Tem gente que está regalando o olho, pastor Mira. Né? Eu acho que você está pego, irmão. Não sei, eu suspeito assim. Tá? Decisões. Tomada de decisões, né, tem um custo alto em liderança, especialmente no meio cristão. Bom, as nossas decisões devem ser conscientes, justas, coerentes e bíblicas. Tem momento que você já se sentiu assim? Como a figura ali? No meu caso eu posso dizer várias e várias e várias vezes, né?
E às vezes, irmãos, nós tomamos algumas decisões que nem sempre são muito conscientes, ou justas, ou coerentes, ou até mesmo bíblicas. Eu já vi muito líder querendo dar jeitinho com a Bíblia, né? Então, vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia das igrejas, tá? Glória a Deus que isso não acontece lá na minha igreja, nem aqui. Mas eu já vi muito líder, por exemplo, querendo dar jeitinho com a Bíblia, né? Para não corrigir determinada pessoa da igreja, porque de repente essa pessoa era o maior contribuinte da igreja. Vocês já viram isso por aí acontecendo? Eu já vi muito, né? Uma vez eu tive uma situação com um determinado cidadão, né? Que precisava de correção bíblica, e eu o corrigi, e ele não gostou muito e tal, né? E era um homem de um nível social muito alto, que congregou um tempo conosco, né? Aí estávamos na porta da igreja, e ele meio bicudo e tal, e daqui a pouco foi chegando a minha discípula mais antiga, que mora em Beverly Hills, né? Meus irmãos, ela é tão chique que ela mora em cima da água, que é em cima do mangue, assim, negócio, sabe? Eu digo, nossa, velho. E assim, fiel até a raiz do cabelo, né? Pegou dengue, eu fui lá visitar ela essa semana, estava incomodada porque não ia poder ir para a igreja, né? E eu tive que brigar para ela ficar em casa, mas não adiantou. Ontem ela estava lá, né? E aí assim, ela ia chegando, né, com a bicicletinha velha. Eu falei, irmão, você está vendo a irmã chegando ali? Estou. Eu disse assim, vou lhe dizer uma coisa, meu filho. Você tem o mesmo valor para mim do que ela. Você chega aqui com o seu carro de 200 mil, estaciona na frente da igreja, mas o exato valor dela é o seu. Aí ele não gostou muito. Ele não gostou muito, né? Aí assim, eu disse assim, vou tratar o caráter. Pensei comigo, né? Eu disse, aliás, vou corrigir o que eu estou lhe falando. Me olhou assim, ela tem mais valor do que você. Sabe por quê, irmão? Porque ela está aqui há 18 anos, fiel. E ela nunca teve a coragem de dizer essas barbaridades da igreja, dos irmãos, que você falou agora há pouco. Você está aqui há 1 ano, quem você pensa que é? Detalhe, é do meu maior dizimista. Entende? Você tem que entender que quem sustenta a obra de Deus é Deus, através das pessoas, é claro, mas é Deus. Amém? Eu já passei situações de não ter comida para almoçar, irmãos, e de orar a Deus e dizer, Deus, passo fome, mas não abro mão de princípios da tua palavra para agradar, tá? E de sair na rua e receber a oferta de um mendigo. Você já viu isso? Você já imaginou isso? De sair na rua, ali na Roque Vernal, em frente à caixa d'água, e você olhar assim, sabe aquele tiozinho? Você já viu aquele tiozinho? Sabe esses tiozinhos que anda assim, né? Bem fedidinho, né? Tal, todo rasgadinho, né? Todo, como é que dizem? Encardidinho, né? E veio vindo aquele cara assim, e eu ia para o lado da calçada, o cara, eu ia para o mas era a minha bênção chegando, irmão. Às vezes a bênção vai vir de um jeito meio esquisito, mas ela vem, né? E Deus me disse assim, ó, o cara estava lá longe, Deus me disse assim, eu posso te suprir através dele, você acredita? Eu disse, Senhor, se tu falar que vai vir um elefante rosa com bolinha amarela, eu acredito. E o cara veio assim, eu desviando, e ele veio, parou na minha frente e disse assim, pega esse dinheiro. Pegar dinheiro, né, meu irmão? Opa. Eu olhei e disse, amém. Amém.
Deus mandou. Tchau. Saiu assim, foi embora. Eu fiquei que nem um idiota com aquele dinheiro na mão. Dia de bêbado, todo amassado assim. Você tá... Bom, pensei assim, eu não roubei, né? Ele que me deu. Né? Ele que me deu. Meu irmão, deu para comprar mistura para o almoço. Glória a Deus, aleluia. Nunca mais vi o cara na vida. Uma dessa, era até um anjo se fingindo de mendigo, de sei lá. Entendeu? Uma hora eu vou pegar, é que tem muita matéria. Uma hora eu vou pegar só para contar testemunho para vocês aqui. Entendeu? Então, meu irmão, assim, ó, não abra mão dos princípios da palavra. Amém? Não interessa, meu irmão, se o cara chega de paraquedas no culto na sua igreja. O cara entendeu? Não abra mão de princípios bíblicos. Ensine as pessoas, ame as pessoas, mas quando você tem que falar a verdade, seja verdadeiro. E seja bíblico. Tá? Bom, orgulho e inveja. São irmãos gêmeos, né? O orgulho e a inveja andam juntos. Então, quando o líder é muito admirado, ele pode se tornar uma presa fácil para o orgulho. Tá? E aí ele pode criar problemas para outros do grupo. Por quê? Porque ele não vai querer que ninguém se destaque além dele. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui também. Elogio é bom e todo mundo gosta, mas elogio demais faz mal. Tudo que é demais faz mal, né? Então, cuidado com aquela pessoa no grupo que é que nem o seu Rolando Lero. Vocês têm? Eu já tive discípulo Rolando Lero, né? Amado pastor, né? Eu tinha um aluno que né? Os mais antigos aqui vão lembrar, tinha um programa humorístico na TV que tinha um personagem que era o Seu Saraiva. O cara encontra, Seu Saraiva, o senhor por aqui, fazia aquele escândalo, né? Eu tinha um aluno assim. O cara me encontrava no mercado, e o pior assim, ó, que toda vez que eu cruzava com ele era lugar público. O cara me encontrava assim, ó, o bavaresco bombando, irmão. O cara abria os braços, gritava lá do outro lado do mercado, professor Alessandro, e vinha assim. Deixa eu lhe dar um abraço. Espontaneidade demais até, né? Não, eu não conheço ninguém que dê aula como esse homem. E ficava falando para as pessoas, e eu com uma cara de tacho. Entendeu? Então, cuidado, porque às vezes esse tipo de elogio, né? Ele pode te inflar o teu ego. Tá? Oi? Do quê? Ah, do alho. Não vendia alho nessa. Isso faz anos já. Tá? Bom, foi um dos meus primeiros alunos aqui em Paranaguá. Então, o sinal de orgulho no líder, ó, é a ideia errada, que ele não erra. E se errar, eu já vi líder com essas conversas, irmão, até quando eu erro eu estou certo. Ó, o nome disso é Miguel, meu irmão. Então até quando tem algum Miguel aqui, não? Ei, Jesus, não, então não é Miguel, é outro nome, não é? Não, vocês não entenderam, ele é Miguel, eu falei Miguel, tá? Enfim, mas eu sei que ele não é assim, ele é uma benção. Oh, Jesus, mas vocês também gostam, né, de judiar do irmão. Então, mas cuidado, gente, tá? Com essa ideia assim que você não erra. Amém? Cuidado com isso. Porque todos nós erramos, e muitas vezes erramos feio. Tá? É que nem aquela situação constrangedora, assim, que você chega para um casal, de repente, né, que um ou outro é bem mais velho, e você pergunta se é pai da mulher, se é mãe do cara. Pô, é um negócio esquisito, né? Entendeu? Ou então assim, né, eu tenho muita dificuldade com fisionomia, aliás, com fisionomia não, com nomes. Eu sou ruim para guardar nome, né? E alguns nomes aqui eu já decorei, outros ainda estou pegando, né? A pastora é ótima para isso. E aí volta e meia eu cruzo com alguém no mercado, na rua, né? Ô, professor e tal, o cara para e fala, aquele dia eu... e nem sei quem é, né? Aí, obrigado, tchau, aparece lá em casa. Aí
vai embora, eu pergunto para a pastora, quem é esse? Mas ela fica louca comigo. Mas você não sabia, você conversou com o homem? Eu digo, eu não lembro, né? Então, a gente erra, a gente esquece, né? A gente tem falhas de memória, tá? E a gente tem que lidar com isso, né? E não se mostre para as pessoas como infalível. O problema de muitos líderes hoje é que ele quer passar aquela imagem assim, que ele é o homem do milagre, o homem da bênção, a mulher não sei do que, entendeu? E aí as pessoas criam uma expectativa nele, nela, que será infalível. E quando essas pessoas têm uma falha, né, elas escandalizam muita gente e elas acabam criando um grande problema para si mesmas e para o reino, tá? Oi, pois não? Vendeu um carro lá para atrás, vendeu um carro para o cara, tinha um carro, aí eu falei assim, sua filha. Pô, ai. O cara puxou, ficou embora, mas eu peguei ele no carro e falei besteira. Mas eu achei que era filho. Mas nem te respondeu? Não, minha esposa. Nossa, semana para o carro, a gente ficou pensando. Oh, Jesus. Às vezes a gente dá essas bolas. Não, e uma vez que eu fui, já que é para contar causa, vamos contar mais um, né? Uma vez que eu cheguei e tinha uma mulher, você já viu aquelas pessoas que têm a barriga muito inchada, muito avantajada, né? E eu fui perguntar se a mulher estava grávida. E não tinha nada a ver, velho, né? Era vento. Bom, tempo. Todo líder tem que pagar o preço do tempo, viu, pessoal? Então, assim, é o preço que vocês estão pagando aqui hoje. Vocês estão vindo nessas aulas aqui, você podia estar em casa assistindo Netflix, sei lá o quê, né? Mas você está aqui investindo um tempo. Claro que isso está tendo um retorno para a sua vida, tá? E nós temos que aprender a administrar bem o tempo. Você já parou para pensar quantas vezes a gente fica à toa? E aí depois a gente diz que não tem tempo para fazer as coisas, né? O problema não é não ter tempo. O nosso problema é de administração, não é de quantidade. Amém? Anote isso. Anota assim, com relação ao tempo, o problema não é quantidade, mas sim administração. A gente é ruim pra caramba, irmão, para administrar tempo. Essa é a verdade, né? Muitas vezes eu tenho problemas também com isso, que eu preciso me policiar. Ok? Então aprenda a administrar o seu tempo e você vai ter excelentes resultados. Rejeição. Não pense que todo mundo vai te amar de paixão, porque você é o líder, tá? Tem gente, principalmente quando o grupo já é antigo e vem caminhando com um líder e daqui a pouco há uma mudança. Quem aqui já passou situação assim? Eu estou vendo que tem gente chacoalhando a cabeça, né? Então, quando o grupo é antigo, seja célula, departamento de igreja, ou até a igreja inteira, e passa por uma mudança, é normal, né, que vai haver rejeição. No meu caso, quando eu assumi a igreja em Beverly Hills, a minha rejeição foi 80%, porque tinha 10 membros no primeiro culto, no segundo tinha 2. Então, 80% de rejeição, velho. Estava mal na foto. Entendeu? Então, o segredo qual é? Maturidade emocional. Tá? Às vezes a gente tem vontade de torcer o pescoço do pessoal. Mas controle esse instinto assassino em você. Tá? Maturidade emocional. Qual é o problema do ser humano? É querer a aceitação de todo mundo, né? Agora, o problema é quando o líder percebe que foi rejeitado, ou até acha. Viu, meu irmão? Não viaja, velho. Às vezes tem uns negócios de liderança que é só você que está enxergando e ninguém mais. Às vezes tem coisa que nem o diabo enxergou, mas a gente está enxergando, achando que tem um, né? Não, vocês estão rindo, mas é sério. Tem um pastor amigo meu lá no Rio Grande do Sul, tá? Que hoje, infelizmente, irmãos, ele está desviado e divorciado. E acabou com a igreja. E sabe o que aconteceu? Chifre em cabeça de cavalo, vendo coisa onde não existe.
A igreja inteira, todo mundo aqui tem um complô contra o meu ministério. Aí daqui a pouco não era mais os irmãos, até a mulher já estava no meio do complô, os filhos, a convenção e tal. E ele viajou. E hoje ele está sozinho e doente. Então cuidado com isso, tá? E outra, não mude de posição para agradar a maioria, meu irmão. Igreja é teocrática, né? Então, claro que todos nós queremos agradar. E quando podemos, agradamos. Eu gosto de agradar os meus liderados, os meus irmãos. Às vezes eu faço um negócio lá em casa, que nem nós fizemos lá na casa do Maurílio aquele dia, né? E chamo todos os irmãos lá da igreja. Minha igreja é fácil porque ela é pequenininha, né? Eu chamo todo o pessoal lá, né? E ali a gente tem uma comunhão, um negócio assim, o pessoal fica contente, agradou os irmãos, né? Eu gosto de fazer isso. Agora, não mude a posição meramente para agradar, né? Então, quando eu tenho que ministrar umas mensagens ou assumir um posicionamento mais firme, né? Eu não tenho problemas com isso, tá? Outra coisa, chame o pecado pelo nome, ok? E outra coisa, vá ter com a pessoa que precisa e não com outro que não tem nada a ver com isso. Às vezes tem uma situação de alguém que está em pecado no meio da igreja, no meio da célula, sei lá, e aí a gente fala com todo mundo em volta, menos com o interessado. Irmão, o pior é que a gente é tão... né? Diga para quem está do seu lado, diga assim, irmão. Diga, irmão. Não vamos nos enganar nós mesmos. Aí o rolo é com o Maurílio, né? Mas aí eu chego para o Miguel e digo assim, não, eu estou falando, mas é só para você orar. Meu irmão, não é para orar coisa nenhuma, é porque eu quero falar mesmo. Então, para com essas infantilidades, com essas viagens, com essas bobagens. E se o teu caso, ou a situação que está afetando o grupo é com o Maurílio, vai ter com ele. Só um exemplo. Amém? Minha mãe ia bater nele, bater em mim também. Aí, ó. Meu Deus do céu. Tem nada a ver com ele, pô. Quem era o mais arteiro? Era ele ou você? Era ele? Ele tem uma carinha de arteiro mesmo. Amém, pessoal? Estão entendendo? Amém? Aí, ó, estão mais animadinhos agora, né? Passou o sono? Eita mistério. Vai chegando perto do intervalo, vai passando o sono, passando tudo, mas não está na hora ainda não, viu? Tá. Hoje eu vou dar um intervalo um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Então assim, líderes devem ser firmes em suas convicções e ao mesmo tempo humilde. Meu irmão, você não precisa humilhar ou esmagar uma pessoa só porque você está certo. Amém? Você sabia que até para estar certo, a gente tem que saber fazer, saber se posicionar? Amém? Então, seja firme, mas seja ao mesmo tempo humilde. Sim ou não? Glória a Deus. Agora, um líder também deve estar pronto a pagar o preço da liderança em outras áreas, só que uma coisa é certa: liderança, principalmente cristã, é para pessoas robustas na fé, diga eu. Aleluia. Pessoas maduras e sensatas, diga eu. É isso aí, que possuem desejo, né, um interesse e desejo genuíno no bem-estar dos outros. Amém? Eu tenho o mesmo interesse de ir orar e discipular na casa do advogado e na casa da irmã que mora na palafita em cima do mangue no Beira-Rio. Amém?
Tá? Aí 3 filas, né? Ó, para criticar vai longe, hein? Aí a fila para sugerir o que deve ser feito. Tem um pessoal ali, né? Mas a fila para fazer, ó, tem 1, 2. Esse aqui não sabe para que fila vai. Acho que tem 2. Né? Nem parece gente, aquilo ali parece um cachorro. Acho que é o cachorro do cara. Amém? Vamos entrar agora no segundo eixo. E o segundo eixo diz sobre valores e princípios da liderança. Esse homem aí, com essa cara séria, é o Theodore Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos. Vamos ler juntos? O melhor líder é aquele que tem senso suficiente para pegar homens bons, para fazer o que ele quer, e o autocontrole para não se intrometer enquanto eles o fazem. Quase impossível, mas o Roosevelt conseguiu. Ainda mais se a gente domina alguma coisa, seja lá o que for. Rapaz, você é parente da pastora Doni. Eu já vi que é por isso que elas se deram bem. Hein, Patrícia? Esse exemplo aí foi o que criou, ele plantou nas escolas, ensinar e aprender. Ah, sim, o Roosevelt. Viu? Maurílio também é cultura aí, ó. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que você é amiga da pastora Doni porque é dificuldade em delegar tarefas, o nome disso aí, né? Então, assim, dá um negócio para o cara fazer, mas será que vai fazer direito? Será que vai sair bem? Será que... Claro que as primeiras vezes não vai sair direito, você vai ter que remendar um monte de coisa. Mas é importante deixar fazer, né? Eu já sou o contrário, eu digo, meu irmão, eu quero isso, o jeito de fazer é assim, tá aqui, vai lá e pau, né? Mas já estou esperando que vai dar problema, tá? Agora, depois a gente corrige, né? Mas quando você vai delegando, na medida da capacidade da pessoa, né? Você também ela vai aprendendo, que a melhor maneira de aprender a fazer é fazendo, tá? E agora nós vamos trabalhar 2 assuntos importantes, que é visão e missão na vida humana. Oi? Alguém quer falar? Não? Muito bem. Visão e missão na vida humana. Vamos lá. Primeira coisa a entender aqui, que todo ser humano tem uma visão e uma missão, até quem você acha que não tem. Todos têm, é que tem gente que não sabe. Visão natural do homem, por exemplo, está relacionada com a sobrevivência. Você há de concordar comigo que um cego, ele vai ter dificuldades que uma pessoa que enxerga dificilmente terá, né? E às vezes tem gente até que nem sobrevive em determinadas circunstâncias se ele não enxergar. Então, quando nós falamos da visão espiritual, acontece a mesma coisa, tá? Então, um dos fatores mais importantes para um líder, principalmente o líder cristão, é ele ser um visionário. Quem é o visionário? É quem tem uma visão. Amém? Se eu te perguntar hoje, o que você espera desse curso? Por que você está aqui? Né? Se eu te perguntar hoje, qual a sua visão com relação ao ministério aqui do pastor Miro e da pastora Simone? Né? Então é importante você ter essas respostas, tá? Porque o líder visionário ajuda as pessoas à sua volta, que na maioria das vezes dificilmente conseguem descobrir onde, como podem melhorar a sua visão. Ok? Bom, ali ó, comer, beber, vestir, viver, trabalhar, dirigir, né? Todas elas são atividades relacionadas com a visão natural eu estou falando, né? Agora, essas tarefas, nós poderíamos dizer que são missões que nós desempenhamos a partir da nossa
Então você está, né? Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo, né? As moças aí, cadê as moças? Não tem moça aqui? Não? As moças aqui, só a Mel. Meu Deus, tá feio de moço o negócio, hein? Mas vamos lá, pela fé, né? Então as moças aqui, vou dar um exemplo, né? Você está tendo uma visão. Qual visão? Aquela louça suja na pia, na casa de mamãe. É engraçado, nenhuma das moças falou amém. Engraçado isso, né? Aí você vai lá, minha irmã, e lava a louça, Rebeca. Olha que glorioso. Nós poderíamos dizer que você desempenhou uma missão, lavar a louça dentro da visão. Amém? E os rapazes aqui? Quero ver agora, para ganhar delas. Cadê os rapazes aqui? Tá. Né? Você está vendo, meu irmão? Você chega na garagem, você tem aquela visão. Que visão? O carro do papai sujo. Eu não ouvi amém. Rapaz, está feio. O negócio está feio aqui, hein, pastor Mito? Né? Você vai lá, deixa eu profetizar, né? Pela fé. Você vai lá e pega a mangueira, meu irmão, e lava o carro do papai. Você executou uma missão dentro da visão. Pega a missão, Maurício. Pega a missão. Meu Deus. Tá, amém. Volta. Então, espiritualmente é a mesma coisa, ó. Viu? Espiritualmente é a mesma coisa. Toda missão que a igreja Unção Ágape vai desempenhar nesse bairro é a partir de uma visão que a igreja tem do bairro. Aí eu vou te perguntar aqui, ó, ei, qual a visão desta igreja para este bairro? Qual a visão desta igreja para esta cidade? O que vocês vão fazer será definido pelo que vocês veem. Amém? Quem é solteiro aqui, diga amém. Quem quer casar aqui, dá um glória. Glória a Deus! É quieto, rapaz. Você já é casado? É? Domingo agora eu vou casar de novo. Ah, de novo, tá bom. Tá bom. Então assim, ó. Você tem uma missão, meu irmão. Né? Casar. Só que você viu aquela moça formosa abençoada, amém? Então você decide casar com ela a partir da visão que você está tendo dela. O nome disso muitas vezes é amor à primeira vista. Oi? Oi? Não, estou falando você para ela, né, meu irmão? Aí ela é outra história. Enfim. Então o que nós estamos aprendendo aqui, ó? Todo ser humano, por mais ou menos visão que tenha, é um ser missionário. Por quê? Porque existem missões dentro da visão. Vou repetir. Existem missões dentro da visão. Quem é pai de família aqui, dá um glória. Amém. Você é pai de família. Vamos falar uma coisa que nós pais de família estamos bem acostumados. Tá bom? Vamos lá? Começa com B, termina com S. Boletos. Sim ou não? Sim. Eu sei que vocês têm vários lá. Eu também. Né? Então assim, você é pai de família, meu irmão. Todo mês você senta quando recebe o salário, né? E aí você olha ali e você tem aquela visão, um monte de boleto para pagar. Qual é a sua missão? Pagar. Pelo menos os mais urgentes. Amém?
Oh, Jesus. Então, aí vemos uma pergunta: qual a sua missão dentro da visão? Como líder, é ser o melhor? É se desenvolver, crescer, conquistar algo acima do que já possui? O homem visionário jamais fica o mesmo no dia seguinte. Pelo contrário, acorda desafiado e debaixo de nova consciência. Vou continuar usando o exemplo dos boletos. Eu olho aquele saco, lá em casa num saco. Eu literalmente me torno o homem do saco. Gostou, né? Tá. Isso é só para vocês acordarem. Vocês sabiam... Ei, deixa eu contar uma história. Vocês sabiam que o homem do saco existiu? Isso aí no Correio Norte-Americano, na época da conquista do Oeste, era possível você mandar uma criança pelo correio. Sabia disso? Pesquisa no Google. E eles botavam um selo na criança, e aí tinha um saco grande que o carteiro carregava com a criança dentro, com a cabeça para fora. Por isso que virou a lenda o homem do saco. O homem do saco vai te pegar, porque existia. Tá, vamos lá. Depois dessa cultura inútil, volta aqui para o slide. Então, olha aqui, ó, eu vejo aquele monte de boleto para pagar, meu irmão. Eu vejo aquele monte de boleto para pagar, né? Eu tenho uma visão. Eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Pagá-los. Aí o que acontece? O meu salário não dá. O que eu faço? Sacola de alho. Plano B. E aí eu saio para a rua desafiado com uma missão. Qual é a minha missão? Eu vou vender todo o alho. E vendo. A Rebeca já testemunhou isso várias vezes. E aí ao voltar, a pastora faz o caixa. Não sei por que mulheres são muito boas em lidar com dinheiro. Enfim. E o dinheiro rende um monte na mão dela. E aí então a gente consegue, no fim do dia ou no outro dia, pagar determinada conta. Várias vezes acontece assim lá em casa. Então, não adianta você ficar sentado reclamando, meu irmão. Você tem que partir para cima, você tem que partir para a atitude. Amém? Você tem, é que está desafiado debaixo de uma nova consciência. E isso vale para as coisas espirituais. Não adianta você ficar sentado reclamando se a sua igreja não é, se a sua igreja não tem, se a sua igreja não sei o quê. Meu irmão, o problema todo mundo já viu. O que Deus quer de você na sua igreja é que você veja a solução. E faça parte da solução. Amém? Se todo mundo entender isso, né, pastor Mida? Meio caminho andado. Como líderes cristãos, temos uma visão dada por Jesus. Olha que Jesus bonito que eu botei aqui. Ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa visão. Amém? Está na Bíblia. Deus é tão bom que até o que a gente tem que ver Ele já mostrou. A nossa visão, pregar o evangelho a toda criatura. E dentro da visão tem uma missão: ganhar e discipular pessoas. Quer dizer que a pregação é a visão, o discipulado é a missão. Diga comigo: visão e missão. Pregação e discipulado. Deu para entender? Então, precisamos entender que existe uma visão de Jesus que vai nos ensinar a missionar, vai nos ensinar a cumprir a nossa missão. É a visão que te ensina a cumprir a missão. Então você primeiro tem que procurar entender qual a visão. Eu entendi. Qual a visão de Deus para a minha vida? Ser um ministério de ensino para o corpo de Cristo.
A partir do momento que eu entendi isso e me especializo diariamente nisso, o que acontece? O Espírito, através da palavra, vai me ensinando a ensinar. Amém? Muito bem. Então o líder cristão é um homem visionário. E o homem visionário vai agir mediante a visão que abraçou. Ó a figurinha ali. O que os três estão fazendo? Falando. O que o líder, o homem visionário, está fazendo? Tendo uma ideia. Isso aí chama também, pastor, ampliar a visão? Sim, depois nós vamos falar disso. Ampliar a visão, né? Bom, olha aí, ó, vamos dar um exemplo. Médico. Qual é a visão do médico? Estudar e montar o consultório. A visão do... Ninguém estuda medicina, meu irmão, né? Você já viu? Eu sou médico não praticante. Não existe isso, só se o cara for meio doido, né? O preço que é uma faculdade de medicina, o tempo que gasta, ninguém faz isso. Agora, qual é a missão do médico? É tornar o indivíduo menos doente, ou até mesmo curá-lo. Tá? E os líderes cristãos devem entender que existem missões que estão claras dentro da visão de Deus, né? Então na igreja, ó, a visão é ganhar vidas. Isso se distribui em várias áreas. Então é a diversidade na unidade. Tem irmão que ele é melhor para um evangelismo pessoal, tem irmão que é melhor para um evangelismo coletivo. O cara vai lá para a Praça Fernando Amado, põe uma caixa de maçã no chão, sobe em cima, começa a pregar e junta 100 pessoas. Entendeu? Tem irmão que é melhor para visitar uma casa, outro para uma escola, outro é melhor para discipular e já não é tanto na área de evangelizar, enfim. Agora, todos têm o seu lugar e o seu valor, irmã Eva, é a diversidade na unidade. Então assim, ó, tira da sua cabeça aquela ideia que na igreja todo mundo tem que ser igual. Amém? Eu sou de um tempo que a gente confundia unidade com uniformidade na igreja. Literalmente, a ponto da gente querer que todo mundo vestisse a mesma roupa. Né? Quem viveu denominação, como o pastor Miro e eu, sabe disso, os uniformes, essas coisas assim, né? Então assim, mas você não precisa deixar de ser quem você é. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: não deixe de ser quem você é. Pega a visão. Amém? Bom, agora, se não ficamos treinados na missão, que é o discipulado, falaremos do ganhar almas, que é a visão, ignorando o discipulado. E aí o que vai acontecer? Aí nós vamos ter problema. Porque se o discipulado for ignorado, a visão, que é o ganhar almas, vai morrer. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que a visão só sobrevive se a missão for mantida operante. Vamos dizer juntos? A visão só sobrevive se a missão for operante. Então assim, não adianta eu ter uma visão, mas nunca faz nada. Eu tenho uma visão para essa igreja, mas nunca participa de nada. Eu tenho uma visão para esse bairro, mas nunca faz nada. Meu irmão, vai ficar apenas no campo da teoria, da mera especulação. Amém? E nós já vamos terminar aqui, para o intervalo. Uma visão só é ampliada quando a sua missão é cumprida satisfatoriamente. Então assim, ó, não queira partir para uma visão maior se você não cumpriu ainda o primeiro nível. Amém? Liderança é processual, é que nem jogar videogame, meu irmão. Quem aqui gosta de videogame? Eita glória, aleluia. Jogo de tiro, irmão, de preferência. Não, a gente atira e depois ressuscita o cara na outra fase.
Então, é que nem jogo, né? Você tem que passar de fase. Amém? Não adianta você querer matar o chefão lá se você não passou de fase antes, tá? Isso é liderança. Agora, toda missão traz custos, já falamos disso. Líderes imperfeitos, incompletos, que querem a visão, mas não querem a missão. Já aconteceu, pastor Miro, de alguém vir para cá e achar a igreja maravilhosa, dizer, nossa, como eu me identifico com a sua visão, pastor Miro, que maravilha, aleluia, glória a Deus, me achei, aqui é o meu lugar, né? Mas não faz nada. Não faz nada. Quer dizer, que visão é essa que não te leva a agir? Vocês estão rindo por quê? Isso só acontece na minha igreja. Bom, e aí envolve guerra espiritual. Ó. Ei, isso aqui é importante vocês entenderem. Ó. Satanás não amarra o líder e a equipe na visão. O diabo não está preocupado se você vai ter uma visão. Ele vai amarrar na missão. Aliás, para o diabo, se você tiver a visão e isso for só uma teoria, uma eterna teoria, ótimo. Ele vai ficar até feliz, porque isso vai te manter ocupado nos devaneios. Agora, quando você começa a pôr a missão para caminhar, a missão nada mais é que a visão na prática, aí o diabo vai começar a se incomodar contigo. Tá? E qual é o motivo disso? É que uma visão estabelecida se torna uma ameaça para o inimigo. Se eu ficar só lá dentro do meu escritório preparando eternamente aulas, o diabo não vai se incomodar com isso. Ele se incomoda quando eu saio e venho aqui dar aula para vocês e para outros tantos alunos que eu leciono aí na cidade, porque aí é a minha missão. Então veja, se a missão morrer, a visão morre. O que eu estou dizendo aqui? Não pare de se movimentar. Amém?